Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Maria, levantando-se naqueles dias, partiu à pressa para a montanha a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Quando chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz daquela que acreditou no cumprimento das palavras do Senhor. O quarto domingo do Advento apresenta-nos a figura de Maria, embora mantendo em fundo a figura de João, precursor de Jesus. O encontro da Mãe de Deus com Isabel insere-se no texto de Lucas e aparece como a conclusão dos dois anúncios, a Zacarias e a Maria, narrados antes. O episódio apresenta-nos o primeiro encontro entre o Messias e o profeta que o anunciará. Maria é portadora do Verbo de Deus, da divina palavra que ela sempre soube escutar e acreditar. No texto da Anunciação é dado a Maria um sinal de que para Deus ainda é impossível. A tua parente Isabel concebeu um filho na velhice e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril. Literariamente, o presente texto surge assim como uma sequência natural, mas é mais do que uma simples narração de um acontecimento. A maneira como está descrito é, sobretudo, uma catequese. A pressa com que Maria se move sublinha o estado de espírito e a ânsia de quem teve um encontro particular com Deus e espera verificar a prova. Também em Maria a fé tem necessidade de apoios, de garantias, de confirmações. O sinal dado pelo anjo relativo à maternidade de Isabel impele Maria a realizar uma viagem de mais de 150 quilómetros. A saudação de Maria, que traz no seu ventre o príncipe da paz, provoca alegria a Isabel e no filho que tem o seu ventre. Aquele que vai nascer será motivo de alegria para todo o povo e de paz na terra. As palavras de Isabel são ditas num grande grito, uma expressão que faz lembrar textos do Antigo Testamento, num contexto litúrgico, relativos à Arca da Aliança. Isabel saúda Maria como foram saudadas Jael e Judite, duas mulheres de quem Deus se serviu para obter a libertação do seu povo. Maria é a jovem simples e humilde que se torna instrumento de salvação através do seu sim, que torna possível a encarnação do Filho de Deus, o fruto do seu ventre.
E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Esta frase é igualmente tirada do Antigo Testamento, num texto que refere o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém ao tempo de David, que exclama: como virá a Arca de Yahvé ficar na minha casa? Por isso, a Arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Também Maria, a Arca da Aliança, irá permanecer 3 meses em casa de Zacarias e Isabel. Desta forma, Lucas quer dizer que Maria é a verdadeira Arca da Aliança porque traz dentro de si o Verbo encarnado. Isabel, enquanto adverte a presença do Filho de Deus no seio de Maria, é revestida pela ação do Espírito Santo e também no seu seio o futuro João Batista estremece de alegria. A mesma expressão usada para descrever a reação de Isaú e Jacob no seio de sua mãe Rebeca. A presença de Deus e a ação do seu Espírito são, no Evangelho de Lucas, sempre motivos de alegria. Sob a ação do Espírito, Isabel profetiza dizendo: e de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Feliz daquela que acreditou, porque tudo o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria é feliz, bem-aventurada, não pela sua maternidade miraculosa, mas pela sua fé na palavra de Deus. Aquela fé que tornou possível o impossível. Deus faz-se homem entre os homens. Isabel reconhece em Maria a mãe do seu Senhor. As suas primeiras palavras, o seu grito de fé, aclamam a criança que Maria traz no seu seio, como se aclamava o próprio Deus. Bendito. Jesus recebe na bênção de Isabel o título Senhor, usado habitualmente por Lucas e só por ele, já na parte narrativa do Evangelho. É o nome que Jesus adquire com a ressurreição, um título cristão que resume tudo o que o anjo tinha afirmado a Maria. A conclusão das palavras de Isabel parece mais uma afirmação válida para todos os crentes, fazendo lembrar a passagem de São Lucas. Uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Assim, Maria é apresentada por Isabel como figura dos crentes, felizes porque creem na palavra de Deus. Tal como Maria, também nós recebemos a visita do anjo, ainda que de modo diferente, e somos chamados a dar Cristo ao mundo. Tal como Maria, depois de termos acolhido o reino de Deus em nós, podemos difundi-lo no mundo. Maria é modelo de fé. Longe de imaginar que seria escolhida para se tornar a mãe do Salvador esperado, a partir do momento em que lhe é revelado o plano divino, dá o seu consentimento, sem qualquer reserva. Por isso, Isabel alegra-se, feliz daquela que acreditou. Maria é modelo de coragem. Ela estava consciente das dificuldades e sofrimentos, mas não hesita um instante em aceitar a sua missão.
Maria é modelo de caridade. Como mãe do Salvador, tem um só desejo: preparar a sua vinda. Vai ter com a sua prima Isabel para levar a ela e ao filho que espera a alegria da boa nova. Com a Virgem Maria, louvamos o Senhor. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz-nos o Papa Francisco: o Evangelho deste domingo de Advento põe em evidência a figura de Maria. Vemo-la quando, imediatamente depois de ter concebido na fé o Filho de Deus, enfrenta a longa viagem de Nazaré da Galileia até aos montes da Judeia para visitar e ajudar Isabel. O anjo Gabriel revelara-lhe que a sua idosa parente, que não tinha filhos, estava no 6º mês de gravidez. Por isso, Nossa Senhora, que traz em si um dom e um mistério ainda maior, vai ao encontro de Isabel e permanece 3 meses com ela. No encontro entre as duas mulheres, imaginai, uma idosa e a outra jovem. É a jovem Maria que saúda primeiro. O Evangelho diz assim: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E após aquela saudação, Isabel sente-se envolvida por um grande enlevo. Não vos esqueçais desta palavra, enlevo. O enlevo. Isabel sente-se arrebatada por um grande enlevo que ressoa nas suas palavras: donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? E cheias de alegria,
As duas mulheres abraçam-se e beijam-se, a idosa e a jovem, ambas grávidas. Para celebrar o Natal de modo profícuo, somos chamados a meditar sobre os lugares do enlevo. Então, quais são estes lugares do enlevo na vida cotidiana? São 3. O primeiro é o outro, no qual devemos reconhecer um irmão, porque desde que teve lugar o Natal de Jesus, cada rosto tem gravado em si o semblante do Filho de Deus, sobretudo quando se trata da face do pobre, pois foi como pobre que Deus entrou no mundo e foi antes de tudo pelos pobres que se deixou aproximar. Outro lugar do enlevo, o segundo, onde, ao olharmos com fé, sentimos precisamente o enlevo, é a história. Muitas vezes julgamos vê-la de modo correto e, contudo, corremos o risco de a ver ao contrário. Por exemplo, acontece quando ela nos parece determinada pela economia de mercado, regulada pelas finanças e pelos negócios dominados pelos poderosos do momento. No entanto, o Deus do Natal é um Deus que mistura as cartas. Ele gosta de agir assim. Como conta Maria no Magnificat, é o Senhor que derruba os poderosos dos tronos, exalta os humildes, sacia de bens os famintos e despede de mãos vazias os ricos. Eis o segundo enlevo, a surpresa da história. Um terceiro lugar do enlevo é a Igreja. Contemplá-la com a surpresa da fé significa não se limitar a considerá-la somente como instituição religiosa, tal como ela é, mas senti-la como uma mãe que, apesar das manchas e das rugas, temos tantas. Contudo, tudo deixa transparecer os lineamentos da esposa amada e purificada por Cristo Senhor. Uma igreja que sabe reconhecer os numerosos sinais de amor fiel que Deus lhe transmite continuamente. Uma igreja para a qual o Senhor Jesus nunca será uma poça defender ciosamente. Quantos agem assim, cometem um erro. Ele é sempre aquele que vai ao seu encontro e ela sabe esperá-lo com confiança e alegria, dando voz à esperança do mundo. A igreja que chama ao Senhor: vem, Senhor Jesus. A igreja-mãe que mantém as suas portas escancaradas e os braços abertos para receber todos. Aliás, a igreja-mãe que sai pelas suas portas para ir com um sorriso de mãe ao encontro de todos os distantes, para lhes levar a misericórdia de Deus. Esta é a surpresa do Natal. No Natal, Deus entrega-se totalmente a nós, oferecendo-nos o seu único Filho, que é de toda a sua alegria. E somente com o coração de Maria, a humilde e pobre filha de Sião, que se tornou mãe do Filho Altíssimo, é possível exultar e alegrar-se pelo imenso dom de Deus e pela sua surpresa imprevisível. Que ela nos ajude a sentir o enlevo. Estas 3 surpresas, o outro, a história e a Igreja, devido à natividade de Jesus, o dom dos dons, o presente imerecido que nos traz a salvação, o encontro com Jesus, levar-nos-á também a nós, a sentir esta grandiosa surpresa. Mas não podemos sentir este enlevo, não podemos encontrar Jesus, se não o encontrarmos no próximo, na história e na Igreja. Vou preparar-me para viver este Natal em atitude de encontro.
O encontro que Jesus quer ter comigo. O encontro que devo ter com o próximo, aprendendo a vê-lo como um irmão. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoo-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus.